Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do SomaCast, um videocast desenvolvido pelo Grupo Soma, um grupo de pesquisa e manejo de saúde do solo da Exalc USP. Eu sou o estudante de engenharia agronômica, sou João Vitor Santos Paixão e estou atualmente no grupo há mais de 3 anos, trabalhando como iniciação científica. Juntamente comigo nós temos o Roberto. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Roberto Pinheiro Júnior. Eu sou engenheiro agrônomo, mestre e doutor em agronomia e ciência do solo pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e desde março de 2023 tenho atuado como pós-doutorando do Soma na Exalc USP. Antes de tudo, gostaríamos de estar agradecendo ao PSEG por todo apoio e parceria nessa iniciativa. E hoje, como temática, nós temos aqui 2 convidados extremamente importantes, um que vai fazer carteirinha aqui no episódio, né? Hoje a nossa temática é ferramentas e estratégias para avaliação da saúde do solo. E com isso nós trouxemos o professor Maurício Alberto Querubim e a doutoranda Bruna. Bom, e para falar hoje sobre esse tema, nós convidamos a Bruna Emanuele Schibelbein. É isso mesmo, Bruna? Isso mesmo. A Bruna é doutoranda no programa de pós-graduação em solos e nutrição de plantas, com ênfase em manejo e saúde do solo pela Exalc. E a Bruna também realizou seu mestrado no mesmo programa, trabalhando com o manejo e saúde do solo. E a Bruna também é engenheira agrônoma pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Hoje nós temos como convidado também o professor Maurício Alberto Querubim. Ele é professor do Departamento de Ciência do Solo da Exalc USP, na área de manejo e qualidade do solo. Ele é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Santa Maria e também bacharel em administração pela Universidade Federal de Santa Catarina. O professor, ele é mestre em agronomia, na parte de agricultura e ambiente pela UFSM e doutor em solos e nutrição mineral de plantas da Exalc USP. Realizou seu estágio de pós-doutorado no SENA, aqui em Piracicaba, e atualmente ele é vice-diretor do Centro de Estudos de Carbono em Agricultura Tropical e vice-diretor do Programa de Soluções Baseadas na Natureza do Centro de Pesquisa para Inovação em Gases de Efeito Estufa. E este ano o professor recebeu a honraria de se tornar membro afiliado da Academia Brasileira de Ciência. Com isso, nós agradecemos a participação de vocês. Muito obrigado, João. Muito obrigado, Roberto, pelo convite, por estar participando aqui desse programa, hoje juntamente com a Bruna. Estamos animados aqui para falar um pouquinho sobre os avanços que nós estamos tendo lá no Grupo Soma, que é o nosso grupo de pesquisa, tanto em ferramentas de campo quanto ferramentas computacionais. E a Bruna é a nossa líder. Eu estou participando aqui somente para encher a nossa mesa aqui, mas quem é a grande personagem é a Bruna. Muito obrigado, estou muito animado e esperamos que tenhamos uma boa conversa aqui. Então, pessoal, gostaria de agradecer o convite aí para participar do videocast. Que bacana. Bom, o nosso episódio de hoje nós vamos falar sobre ferramentas de avaliação da saúde do solo, né? Mas antes de falarmos da ferramenta, é muito importante falar o conceito, né? Sim. O que é essa tal saúde do solo que tem se tornado tão famosa nos últimos tempos? Puxa, Roberto, conhecer o termo saúde do solo é muito importante, porque se eu perguntar aqui para você, para o João, para a Bruna ou para quem está nos assistindo, cada um vai ter um conceito diferente. Então, nós discutimos no primeiro episódio um pouco desses conceitos, mas talvez alguém que está chegando agora no SomaCast, saúde do solo é um conceito muito amplo que ele tem a ver com o equilíbrio da parte química, física e biológica do solo para tentar compreender o solo como um sistema, que ele realmente funciona assim e nós apenas didaticamente separamos em compartimentos. Então, se eu fosse resumir para vocês de uma maneira mais simples, a capacidade que o solo tem como um ecossistema vivo, de desempenhar algumas funções. Por exemplo, a função que eu imagino que todos aqui estejam mais familiarizados é a função de o solo funcionar como um meio físico para a produção de plantas, alimentos, enfim. Mas nós não podemos esquecer hoje que esse conceito ele está associado a uma palavrinha difícil que é multifuncionalidade. Então, o solo também é um meio onde nós podemos sequestrar carbono, que é uma agenda climática importante hoje em dia. Um meio que hospeda uma quantidade muito, muito grande
de micro-organismos, de macro-organismos. Há um estudo recente que fala que o solo hospeda mais de 50% de toda a biodiversidade do planeta. Nossa, muita coisa. Muita coisa. Tem a parte de nutrientes, tem a parte de água, né? Regulação de fluxo de água. Então, o solo ele tem uma abrangência muito grande e o conceito de saúde do solo ele acaba englobando todas essas funções que têm a ver com a agricultura, mas também tem a ver com quem depende da agricultura e está na cidade. Muitas vezes nós enchemos nosso copo de água na torneira e não percebemos que o solo teve um papel fundamental como um grande filtro natural, que depois teve o tratamento de água para finalizar e torná-la potável, mas o solo teve um papel importante. Então, alguém que está na cidade nem mesmo muitas vezes percebe essa conexão íntima que nós temos com o solo. Então, é muito amplo, Roberto. Espero que hoje aqui nós consigamos aqui detalhar, destrinchar um pouco esse assunto para vocês. Sim, muito bacana. E, professor, imaginando que hoje em dia nós conseguimos avaliar como que está a situação química do solo, a fertilidade, existem meios para analisar a parte física, existem meios para analisar a parte biológica, mas como a saúde do solo é algo que integra esses 3 pilares, existe algum protocolo padrão, algo que eu chegue num laboratório de rotina e fale, eu quero ver como funciona a saúde do meu solo, como que está a saúde do meu solo? Existe algo padrão ou ainda não? Um manual, por exemplo? Um manual. Vocês estão querendo uma coisa fácil, né? Vocês estão querendo uma receita pronta. Bom, brincadeiras à parte, na verdade, diferente um pouco da parte química, que nós estamos mais acostumados a termos um procedimento de coleta de amostra, um procedimento analítico bem desenvolvido e depois manuais para interpretar, na saúde do solo nós não temos essa universalização de um único protocolo. Por quê? Porque justamente está relacionado com as funções do solo. E para cada um dos usuários ou do produtor, enfim, que está querendo avaliar a saúde do solo, ele pode ter um objetivo diferente. E também pode ter condições do meio, seja solo, clima ou culturas diferentes. Então, isso é óbvio, né? Então, alguém que está na China, ou na Europa, ou nos Estados Unidos, ou no Brasil, tem interesses diferentes. E isso dificulta uniformizar um único protocolo. Mas, para não ficar totalmente aleatória a minha resposta aqui e vaga, como que nós trabalhamos hoje no Soma, a Bruna trabalha também nessa perspectiva, trabalhamos com um protocolo baseado em etapas. Então, nós temos uma primeira etapa que é justamente selecionar bons indicadores. E lembrando, a única coisa que eu acho ou que eu considero que é inegociável nessa história toda é que nós façamos um diagnóstico incluindo indicadores químicos, indicadores físicos e indicadores biológicos. Isso é fundamental para dar aquela ideia de integração dos componentes. Se nós conseguíssemos ainda ver as relações entre eles, seria um mundo perfeito. Então, para voltar, a primeira etapa é nós selecionarmos bons indicadores. Isso nós fizemos no escritório, em casa, no planejamento, para ver a questão de quanto dinheiro nós temos, qual é a escala, qual a mão de obra disponível. Selecionamos alguns indicadores. Depois, tem que fazer o trabalho de campo, alguém que tem que trabalhar na história, né? Tem que ir no campo, coletar as amostras, fazer a avaliação no campo ou mandar para um laboratório, obtém-se os dados e, a partir daí, entra na segunda etapa, que é interpretar esses indicadores. Saber, por exemplo, se um dado número, por exemplo, um número de carbono, 2% de carbono, é um valor baixo, médio ou alto. Se eu avaliar minhoca, tipo 5 indivíduos por metro quadrado, esse número, o que ele significa em termos de saúde do solo? Então, nós temos que interpretar esses indicadores, construir algoritmos para isso. E a Bruna é uma das pessoas que está liderando um trabalho importante nesse sentido dentro do laboratório. E, finalmente, a última etapa é uma etapa de integração. Então, eu comecei dizendo que o conceito era uma avaliação integrada. O índice de saúde do solo ele acaba fazendo uma integração das informações. E ele é uma ferramenta, basicamente, de comunicação.
Então, se eu falar para você, João, olha, eu tenho um valor de pH de 4,5, um valor de densidade de 1,2, eu tenho um número de minhocas de 4 por metro quadrado, tenho teor de fósforo de tanto, enxofre, agregação, começa a ficar muito complexo. Inclusive para nós mesmos, para o produtor talvez também, para o consultor, para o tomador de decisão. Então, a ideia é de integrar essa informação em um único valor que varia de 0 a 1 ou de 0 a 100 é uma estratégia excelente para nós comunicarmos melhor. E vocês devem perceber no dia a dia que nós estamos cercados de índices. Então, por exemplo, se alguém falar em IDH, todo mundo, Índice de Desenvolvimento Humano, todo mundo vai ter uma noção. O IDH maior é melhor, mas se eu perguntar para vocês sabem quais são os parâmetros considerados para calcular o IDH? Talvez a grande maioria não saiba, né? O índice de inflação e tal. Verdade. Então, esses índices, nós estamos rodeados por índices e eles nos ajudam a nos comunicar melhor, inclusive com pessoas que não são da nossa área. Mas, por exemplo, o agronegócio ou a agricultura brasileira tem muito investimento nacional, internacional, muitas vezes grandes grupos que têm investidores que nem são da área. Mas eles gostariam, e gostam, né, de ver um relatório anual de sustentabilidade, de desempenho, que talvez eles não entendam muito bem os indicadores, mas se tiver um número 0,90 ou 90%, eles vão entender que aquele solo está muito próximo da sua capacidade máxima de funcionamento. Então, veja, vou repetir aqui porque eu falei bastante. Selecionar indicadores, ir para o campo, ir para o laboratório, analisar, ter os dados, interpretar esses indicadores e, a partir daí, então, integrar num índice que nós podemos usar para o produtor, para o investidor, para uma política pública, enfim, para vários usos. E é um pouco desse contexto todo de avaliação que eu acho que é o nosso objetivo da conversa, né? Sim. Entender quais são as ferramentas para nos ajudarem nesse contexto. Bom, então, pelo que o professor falou, a ideia é tentar simplificar todos esses protocolos de avaliação para pensar em escalabilidade, né? Como que um produtor vai conseguir aplicar esse índice de saúde do solo sem necessariamente ter que interpretar todas essas etapas, que esse é o nosso papel como pesquisador, né? Simplificar para que as práticas avancem, para que a gente consiga avaliar melhor. Então, pensando no campo, tem estratégias de desenvolvimento desses índices para avaliar a saúde do solo no campo? A gente sabe que você tem trabalhado um pouco com isso, né? Um pouco não, bastante. Sim, verdade. Então, você pode falar um pouco da sua experiência, desses indicadores para avaliar a saúde do solo no campo? Claro, posso falar sim. Então, tudo isso que o professor comentou agora há pouco é muito relacionado com as ferramentas computacionais para avaliar a saúde do solo. No campo, nós temos bons indicadores desenvolvidos. Um exemplo é a análise visual da estrutura do solo, mais conhecida como Visual Evaluation of Soil Structure, o VES, desenvolvido pela professora Raquel e pelo professor Bruce Ball. Então, a análise é super interessante, de baixo custo e rápida, consiste em o produtor, por exemplo, pegar uma pá de corte e tirar uma fatia do solo, né? Uma amostra indeformada com a estrutura preservada e, a partir dessa amostra, realizada a desagregação manual desse solo. Então, a gente vai ter os agregados, né? E, a partir de uma cartilha de interpretação, nós temos lá padrões visuais, então, fotografias e descrição de como, né, de como são as qualidades estruturais. Então, a gente consegue atribuir notas de 1 a 5, em que 1 é a melhor qualidade estrutural do solo e 5 consequentemente, a pior, né? E o interessante, por exemplo, dessa análise, que é um método bem bacana, é que é possível observar diferentes qualidades estruturais no solo, né? Então, por exemplo, consegue observar a presença de compactação, aonde está, qual é a profundidade dessa camada compactada. Então, mostrar isso para o produtor tem um intuito bem bacana. Ele consegue observar, de fato, como as práticas de manejo dele estão influenciando, né, na saúde do solo, mas de forma indireta, mais relacionado à qualidade estrutural do solo e à parte física. E aí a gente também tem, por exemplo, a infiltração de água no solo, né, que é um indicador bem bacana. Com relação aos indicadores biológicos,
A contagem do número de minhocas, por exemplo, no solo, pode se constituir um bom indicador, porque a gente entende que as minhocas elas têm um papel fundamental, né, no funcionamento do solo. Então, basicamente, são esses indicadores, né? Hoje a gente tem indicadores mais relacionados à parte física do solo, né, on-farm, e a parte biológica. A parte química ainda é um grande desafio. E, professor, a Bruna comentou das ferramentas computacionais. Para deixar mais claro para o pessoal que está nos escutando, o senhor poderia falar um pouquinho sobre o que é e como funcionam? Claro, claro. Eu acho que é importante nós posicionarmos, né? Porque as ferramentas computacionais, com esse nome estranho, nada mais são do que alguns softwares que existem no mundo, eu posso citar alguns depois, que nos ajudam a justamente aquela segunda e terceira etapa, que é como que nós interpretamos o valor do indicador e como que nós integramos esses indicadores. E tem várias alternativas. É por isso que não tem um único protocolo. Tem ferramentas que vão mais para um lado estatístico, tem ferramentas que levam muito em consideração a própria experiência do usuário, né, do pesquisador ou do produtor, enfim, que está utilizando. Bom, dentre as ferramentas principais, eu gostaria de mencionar uma, que é uma ferramenta chamada SMAF, Soil Management Assessment Framework. É uma ferramenta que foi desenvolvida no USDA, Departamento Americano de Agricultura, lá no início dos anos 2000, que eles pegaram uma série de indicadores, 81 indicadores no começo, uma lista extensa, incluindo um monte de coisa. E como vocês sabem, né, os Estados Unidos tem uma disponibilidade de dados muito maior do que nós temos. Sem dúvida. Grandes bancos de dados que permitiram, então, eles entendendo as relações dos indicadores e foram reduzindo esse conjunto de dados até um número de 13, que são indicadores que não são correlacionados entre si. Vou dar um exemplo. Nessa ferramenta, nós temos o pH do solo, mas nós não temos um algoritmo de interpretação para cálcio e magnésio. Por quê? Porque entende-se que, na grande maioria dos casos, cálcio e magnésio têm uma relação direta com os valores de pH. Salvo algumas exceções, mas no ambiente agrícola é isso que acontece. Por exemplo, no campo físico, nós temos lá um algoritmo para densidade do solo, mas nós não temos para macroporosidade. Por quê? Porque são duas variáveis com uma correlação muito grande de forma inversa. E na parte biológica também. Tem algoritmo para carbono, que é um dos indicadores mais importantes que nós temos. Tem indicadores para a parte mais de atividade dos organismos, que é, por exemplo, a beta-glicosidase, uma enzima importante do ciclo do carbono. Tem indicador de quantidade de micro-organismos que nós, em laboratório, determinamos por meio da biomassa microbiana, ou um elemento como carbono da biomassa microbiana. Então, nós temos um leque de indicadores que permitam fazer essa avaliação de química, física e biologia e, a partir daí, então, ter um score que varia de 0 a 1, ou uma nota que nos dá essa ideia de interpretação. Mas o que é mais interessante, João, nessa história, e até para não me alongar muito, senão a Bruna não vai falar nada aqui, ela está falando pouco, então tu transforma num valor de 0 a 1, que é fácil de interpretar. Mas a grande questão nesse contexto é que entender a forma da curva de interpretação é fácil. Por exemplo, carbono. Quanto mais carbono você tiver no solo, melhor. Densidade. Quanto mais denso é o solo, pior é. pH. Você tem um valor ótimo para as culturas. Então, essas são as 3 principais curvas de interpretação para os indicadores. Então, se eu perguntar para vocês aqui, fizer uma lista de indicadores e pedir para cada um, teste, prova agora, né? Prova aqui durante a gravação. Para cada um de vocês colocarem a curva que melhor expressa aquele indicador em relação a uma função, vocês vão saber. Todo mundo aqui facilmente vai conseguir listar. A grande dificuldade, que é um desafio que a Bruna está tendo agora no doutorado, é entender
qual é a inflexão dessas curvas, quais são os fatores que influenciam as curvas de cada indicador. Vou voltar ao exemplo do carbono, porque ele é bastante didático. Carbono, ele é influenciado pelo tipo de solo, e o Roberto é um especialista aqui em tipos de solo, entender essa dinâmica de formação e como é que uns têm mais potencial de estocar carbono, outros têm menos, dependendo do clima também, onde ele foi formado. Então, nós precisamos saber o tipo de solo, a textura do solo, o clima aonde está sendo feita a avaliação, tudo isso para interpretar carbono. Porque um mesmo número, por exemplo, 2% numa região de cerrado, pode ser ótimo, 2% no sul do Brasil, ou lá em Ponta Grossa, na região da Bruna, pode ser muito baixo. O solo está degradado. Então, esse jogo de fatores que vão dando origem aos algoritmos de interpretação é o ponto-chave do negócio. É por isso que é difícil, João, criar uma ferramenta nova. Sim. Você tem que ter um banco de dados muito grande para conseguir entender essas relações para fazer algo nacional. O Brasil é tão grande, continental, que varia tanto o solo, clima, as culturas. Então, para chegar nessas ferramentas, nós temos que ter um conhecimento grande. E é por isso que ainda hoje no Brasil, nós estamos utilizando ferramentas internacionais, como, por exemplo, a SMAP, que eu tive o privilégio de, em 2015, fazer o primeiro trabalho para a América Latina utilizando essa ferramenta, e a partir daí o nosso grupo aí tem publicado vários e vários artigos nos mais diferentes ambientes do país, usando e testando essa ferramenta. Mas a ideia, só para me parar de falar e deixar vocês também, é que nós não paramos aqui, não ficamos confortáveis em utilizar uma ferramenta que não foi desenvolvida para o Brasil. E com isso também, pela importância que o senhor falou dos tipos de solo, os tipos de clima, que no Brasil são completamente diferentes dos Estados Unidos, por exemplo, esse conjunto de indicadores é muito importante que seja avaliado para as nossas condições. Sim. Né? Sem dúvida. E tanto as avaliações on-farms, né, no campo, quanto esses modelos computacionais. E a Bruna tem trabalhado um pouco com isso, né? É verdade. Então, Bruna, você poderia falar um pouco para a gente dessas ferramentas, tanto no campo como em desenvolvimento de software computacional? Claro. Bom, isso é o tema central da minha tese, né? Então, uma tarefa pouco árdua. Ninguém melhor para falar disso, então. Sim. Mas assim, né? Então, a minha tese é focada no desenvolvimento de ferramentas on-farm e computacionais para avaliar a saúde dos solos agrícolas do Brasil. Então, como o professor bem falou agora, nós utilizamos uma ferramenta que ela foi desenvolvida, né? Principalmente as curvas de interpretação. E aí um cuidado, porque dependendo do valor que a gente for interpretar, a nossa inferência ela pode superestimar ou subestimar o valor, né? Então, essa curva ela foi confeccionada baseada nas condições de solo e clima temperado. Então, condições distintas das que a gente encontra aqui no Brasil, né? Tanto em solo e com relação a clima, e também em outros países tropicais. E aí, quando eu ingressei no doutorado, eu tive a oportunidade estou tendo, na verdade, a oportunidade de trabalhar com um grande banco de dados, né? Então, realmente são muitos dados, e a ideia é justamente desenvolver essas curvas desses indicadores, né, para as condições aí de solo e clima encontradas no Brasil, né? Então, nós temos dados que contemplam essa variabilidade em várias regiões do país, né? E esses dados estão, sobretudo, alocados, né, os pontos amostrais sobre a cultura da soja. E aí, depois, a ideia é que, para facilitar, por exemplo, com que outras pessoas tenham acesso, né, a esses algoritmos, porque eles são alocados, né, o SMAP é alocado numa planilha em Excel, e às vezes fica um pouco intuitiva a utilização. Então, a ideia é que a gente confeccione, aloque essas curvas de interpretação em uma página na web, uma página amigável, em que, por exemplo, o produtor consiga utilizar o mouse, né, um exemplo, e colocar os valores dos indicadores, para que ele consiga observar, por exemplo, o índice de saúde do solo adequado com base na sua região e nas condições edafoclimáticas, né? Então, é essa a nossa ideia com o SOMATool. E aí, com relação às ferramentas on-farm, então,
Como eu já havia comentado, né, na pergunta anterior, nós temos bons indicadores para avaliar, né, alguns componentes do solo on-farm, mas eles avaliam ali, de repente, uma função ou outra do solo, e a gente entende que a saúde do solo está muito relacionada com a multifuncionalidade. Então, a nossa ideia foi justamente buscar na literatura, então fazer uma revisão de literatura e também elencar alguns métodos de laboratório, métodos potenciais, em que a gente conseguiria adaptar e pegar esses dois grandes grupos de métodos, né, metodologias, e alocar em um kit de saúde do solo. Então, hoje o kit Soma ele conta com 8 indicadores de saúde do solo. Como representante dos indicadores físicos, nós temos a estabilidade de agregados, o VES, que eu comentei anteriormente. Tem também a infiltração de água no solo. E aí, com relação aos biológicos, nós temos a avaliação da macrofauna, a avaliação da atividade microbiológica do solo e também a separação visual dos agregados. E aí, com relação aos indicadores químicos, nós temos o pH, porque, de fato, os indicadores químicos on-farm é um grande desafio, assim, sabe? Obter eles. Eu até vou complementar a Bruna aqui, nessa parte química, né? O desafio que nós temos de propor algo para fazer diretamente no campo. A ideia desse kit que a Bruna muito bem comentou, e que vou repetir, ela é a líder desse projeto, e nós aprendemos com ela, é que seja uma ferramenta rápida, fácil de fazer, no campo, barata. Então, o kit todo ele não pode ser caro, senão nós perdemos a premissa básica do negócio. E quando entramos na seara dos indicadores químicos, é muito baseado em sensores. Então, há alguns sensores para usar no campo e determinar a disponibilidade de fósforo, de potássio, o próprio pH, condutividade elétrica e tudo mais. O problema é o custo. São super caros. Exato. Então, a Bruna está batendo cabeça e tal para ter a criatividade de encontrar alguma alternativa, e para pH parece que nós vamos conseguir encontrar. Temos aí um método promissor, né, para pH. E, Bruna, até legal a gente estar separando essas duas partes. Você citou o Soma Tool, que vai ser uma interpretação dos dados que o produtor vai estar fazendo em laboratório, correto? Isso, uma ferramenta, vamos chamar assim, uma ferramenta computacional. Computacional. E também vai ter o kit Soma, que vai ser uma avaliação rápida em campo, é isso? Isso mesmo. Bom, o Soma Tool ele é uma ferramenta, né, uma ferramenta computacional que está sendo desenvolvida pelo grupo Soma. Então, para dar suporte em análises de laboratório, por exemplo, né? Então, a gente tem os indicadores medidos em laboratório. Já o kit Soma de saúde do solo, ele tá mais relacionado com um diagnóstico rápido ali da saúde do solo. E é basicamente essa a diferença das duas ferramentas, né? Sim. Elas se complementam. Então, o Soma Tool vai ser uma ferramenta para que tomadores de decisão vão estar analisando como tá as curvas de nível de saúde do solo, e o Soma Tool vai ser algo rápido em campo. Kit Soma, perdão. O Kit Soma, ele vai ser um método para estar substituindo uma avaliação de laboratório ou ainda tem que continuar fazendo a avaliação de laboratório? Não, de forma alguma. Nossa ideia não com o kit não é substituir análises de laboratório. É apenas fornecer um norte, por exemplo, para a tomada de decisão. Então, digamos assim, o produtor vai no campo, vai verificar se as práticas que ele está realizando estão adequadas, e ele, por exemplo, vê um problema ali com relação aos indicadores biológicos. Isso até dá suporte para posteriormente investigar isso com análises mais refinadas. Então, de forma alguma, vai substituir as análises laboratoriais. Então, se, por exemplo, um produtor ele necessita fazer um manejo de solo e não vai ter o tempo suficiente para que as suas amostras elas sejam devidamente analisadas, o Kit Soma vai ser uma ferramenta para estar ajudando nesse caso.
Isso, uma ferramenta para ter uma noção do que está acontecendo no solo. E principalmente também com relação, às vezes, à dificuldade do produtor encontrar laboratórios próximos, né? Então, o kit também vem de forma positiva nesse cenário para pequenos produtores também, que a gente está falando de uma ferramenta de baixo custo, né? Então, eles conseguirem ter uma noção da efetividade do que eles estão realizando. Sim. A fim de comparar manejo, é uma ferramenta excelente. Né? Então, a ideia é isso, né? Fazer com que o produtor consiga ter uma forma mais fácil de avaliar a saúde do solo, né? E pensando nessa relação, que a gente sempre pensa na produtividade agrícola, né? Como a gente poderia relacionar essa avaliação e a obtenção desse índice de resultado do solo na produtividade, professor? Puxa, todo mundo está interessado na produtividade. Essa é a real, né? Assim, quando nós propusemos um manejo, uma avaliação, há esse interesse de correlacionar com o resultado final, que é a produtividade, na maioria dos casos, essa é a função número 1 que o produtor recebe por isso. O que eu posso dizer para você, Roberto? Normalmente, há um consenso de que solos mais saudáveis, teoricamente, produzem mais. Né? Então, essa é uma máxima que nós acreditamos, é a nossa hipótese número 1 sempre. Você melhora as condições do solo, a planta se beneficia disso e expressa seu potencial genético. Beleza. O fato é que, muitas vezes, o que está limitando a produtividade não é o solo. Então, eu gostaria, enquanto professor do departamento de solos, que o solo resolvesse todos os problemas. Mas, infelizmente, não é assim. Você pode ter um solo absurdamente bem manejado, equilibrado, a Bruna vai lá com o kit, verifica altos valores para todos os indicadores, mas você tem um problema de posicionamento do híbrido. Você tem um ataque de pragas, você tem uma estiagem no momento crítico da cultura, e aí você não vai encontrar essa relação tão bonitinha, linear, que nós, na teoria, idealizamos. O número de variáveis é bem maior no campo, né? Certamente, né? Há um trabalho clássico, né, que fala de mais de 60 variáveis que influenciam a produtividade. E o solo é uma parte disso. Mas, assim, nos trabalhos que nós estamos conduzindo e pesquisas de outros grupos também, né? Óbvio, tem vários grupos ao redor aí das várias regiões do Brasil pesquisando, tem encontrado essa relação positiva. Quando você investe em manejo, que você melhora a saúde do solo, você consegue ter uma resposta da planta. E o nosso objetivo número 1 aqui, já que estamos falando em ferramentas, no campo, no computador, é que as nossas ferramentas consigam refletir isso que a planta está, entre aspas, enxergando lá no campo, ou sendo exposta lá no campo. É ter uma ferramenta sensível ao ponto de ver uma variação embutida ou induzida por uma planta de cobertura, por um sistema de preparo, por uma adubação diferenciada, que as nossas ferramentas sejam sensíveis a ver essas variações e isso se relacionar, de fato, com a produtividade. Estamos nesse caminho, estamos validando muito do que nós estamos falando aqui de ferramentas. Esse é o desafio da Bruna. Sim. Bem árduo, né? Vocês estão percebendo que eu estou colocando toda a responsabilidade para ela, porque, além de uma excelente aluna, ela tem se debruçado nesse assunto como tema do doutorado dela e que vai servir, além dela obter o título, nós estamos confiantes que vai ser um marco para o próprio país. Hoje nós não temos nada no campo nacional que permita um produtor, um consultor, um dia de campo fazer uma avaliação. Então, é algo simples, ainda vai ter ajuste? É óbvio que sim, mas é uma versão número 1 de algo que nós esperamos produzir. E, da mesma forma, a parte computacional. Se a Apple, se o Windows tem atualizações quase mensais ou anuais dos aplicativos, dos softwares, por que nós não podemos ir atualizando à medida que se tem mais dados, se tem mais conhecimento? Esse é o nosso desafio de agora para frente, né? Tudo isso para quê? Para conectar com a produtividade, que é um dos objetivos número 1 dessa relação. Sim. E, professor, é tão importante, né? Essa parte do desafio é tão grande que, como qualquer
qualquer participação no ser humano, quando vai começar alguma coisa, o principal desafio é começar. Isso. A pior parte é dar o primeiro passo. Ô, João, eu costumo dizer aí para os alunos que nós temos que sair da página em branco. Temos que escrever alguma coisa. Depois, nós melhoramos, né? Uhum. E Bruna, para você, o que te motivou a dar esse primeiro passo? O que está sendo para você agora a sua motivação de estar fazendo todo esse desenvolvimento de produtos e softwares para estar melhorando? Então, na verdade, foi uma conversa com o professor, brincadeira. Foi parte disso, mas, na verdade, tem 2 grandes pontos aí. O primeiro é que a USDA, ali em mais ou menos 2001, 1999, por aí, ela desenvolveu um kit, né, que era Soil Quality Test. Então, um kit para avaliar a qualidade do solo, né, a saúde do solo. E aí também a nossa ideia com o Kit Soma é muito similar a essa ideia que foi desenvolvida por eles, né? Só que, de alguma forma, o kit acho que foi descontinuado. Descontinuado, né? E nós não temos acesso a isso. Não temos acesso. Então, a ideia foi, nós se inspiramos, né, nesse kit, nessa ideia desse kit. E também vai muito de encontro com o meu propósito, né? Então, levar o que a gente produz na academia, né, tornar acessível para o produtor, então facilitar essa comunicação. Então, isso é a principal motivação para estar desenvolvendo, estar trabalhando, né, no kit, e também, além de levar para o produtor, possibilitar que outra parcela da população, né, outras esferas, elas entendam o que é a saúde do solo, né? Porque hoje eu chegar e falar para uma pessoa que não está habituada à nossa área, né, falar saúde do solo é importante manter o solo saudável, fica uma coisa muito vaga. Então, é muito mais fácil eu pegar e demonstrar na prática, né, o que o kit fornece, né? Tem como a gente demonstrar na prática a importância de manter, por exemplo, um solo saudável. Uhum. Bom, então estamos chegando no final da nossa conversa. E para uma pergunta final, como vocês enxergam o cenário de avaliação da saúde do solo, de desenvolvimento de ferramentas, de aplicação dessas ferramentas, escalabilidade para o produtor? Na minha opinião, eu acredito que essas ferramentas elas vão poder ser atreladas, por exemplo, a pagamentos por serviços ambientais. Elas poderão ser utilizadas no futuro com esse intuito também. E também, por exemplo, para a certificação de uma propriedade sustentável. Então, eu acho que o futuro ele é muito positivo assim, para a saúde do solo, né, como conceito, estudos e também com relação às ferramentas. Bom, você acha que falou tudo já, Bruna. Nem vou estender muito. Eu também confio que nós temos que, primeiro, difundir o conceito. Isso, de uma maneira ou outra, nós estamos fazendo. Vários colegas no Brasil estão fazendo. O produtor está começando a entender essa relevância, o consultor, as empresas, enfim, os atores, né, da agricultura brasileira. Em relação às ferramentas, não adianta nós propormos uma série de práticas se nós não conseguimos medir a efetividade dessas práticas. Então, fica um pouco vazio, né? Você propor para fazer tais e tais mudanças ao produtor, ele faz e depois você não consegue quantificar isso de uma maneira compreensível para o produtor. Então, nesse caminho, também sou bastante otimista que nós estamos trilhando para chegar lá, para fazer uma coisa de campo que seja útil para usar no dia a dia e também fazer uma coisa mais robusta, computacional. Imagina nós escalarmos um programa de agricultura regenerativa no país para vários e vários milhões de hectares. Ser uma bandeira de um programa nacional que pode ocorrer, que está sendo fomentado pelas políticas públicas, ou um programa no setor sucroenergético, um RenovaBio que comece a incorporar também os benefícios das práticas no campo. Nós vamos ter que ter métricas para isso. Então, esse tipo de ferramenta que a Bruna está nos ajudando a desenvolver pode ser um aliado e tanto, seja para o produtor, seja para o tomador de decisão. Então, para fazer a ferramenta, nós temos que fazer uma síntese das evidências científicas, né? Então, esse é um papel nosso, de reunir o conhecimento científico e tal, e deixar ele o mais simplificado possível para que um número maior de usuários tenha interesse em participar, em utilizar e consiga utilizar a ferramenta.
Então, nesse contexto, eu acho que nós estamos no caminho, tem muita coisa para ser feito, mas o importante, como você mesmo falou, João, nós saímos da linha inicial, né? da linha de partida. Já estamos no meio desse caminho, que é longo, mas que, felizmente, aí temos estudantes como a Bruna e outros que estão envolvidos também. Ninguém faz nada sozinho. Por exemplo, nesse kit, né, Bruna, tem vários estudantes de graduação envolvidos, de pós-graduação ajudando, de outras universidades dando ajuda também, nos ajudando a interpretar. Então, é um negócio coletivo que, ao longo dos próximos anos, esperamos que esteja pronto, validado, testado, para que, de fato, nós, enquanto brasileiros, possamos nos orgulhar. Temos algo nosso que funciona para nós e que seja referência para outros lugares que, eventualmente, ainda não começaram e não saíram da linha de partida. É mais ou menos por aí. Perfeito. Bem, depois dessas informações que realmente eu espero muito que aconteça no futuro, nós estamos chegando ao final desse episódio. Eu gostaria de estar agradecendo a vocês. Deixo agora um momento para que vocês possam estar passando alguma mensagem, que agradecerem também. Bom, pessoal, gostaria de agradecer novamente o convite para estar participando desse videocast e aí também falar para quem tiver interesse, né, saber mais sobre as ferramentas e sobre o kit para acompanhar as nossas redes sociais, né, as redes sociais do Grupo Soma. Muito bom. Também só queria agradecer a você, João, Roberto, por nos deixarem à vontade aqui para falar sobre esse assunto, agradecer ao próprio PSEG que tem contribuído nesse projeto, agradecer os outros estudantes que vocês representam aqui, que estão por trás dessa iniciativa. Eu acho que é importante para nós difundirmos o nosso próprio trabalho, mostrar que a ciência no Brasil ela é importante, né? Tem muita gente trabalhando para fazer coisas aplicadas, para que o produtor se beneficie. Estamos falando no final do ano que vem, então é coisa para curto prazo, para médio, outros projetos têm que ser para longo prazo. Agradecer de novo o convite, acho super legal a iniciativa. Enfim, coloco à disposição, dizer que a Exalc é uma instituição importante aí no cenário da agricultura brasileira e está sempre de portas abertas, o nosso departamento de Ciência do Solo também e, obviamente, o nosso Grupo Soma, para aqueles que se interessarem, acompanhem aí, tem o site, que imagino que você vai falar, João, vagas para estudantes de graduação, pós-graduação, enfim, parceiros que queiram entender mais, fazer algum projeto em colaboração, estamos à disposição. Muito obrigado. Bem, aproveitando o que o professor falou, quem tem interesse, não deixe de nos seguir no Instagram ou através do LinkedIn, YouTube, principalmente no nosso site, soma.com.br. Lá nós postamos informações sobre nossos projetos e tudo que nós estamos participando. Gostaria de agradecer novamente a vocês e é isso. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Bruno. Obrigado, professor. Obrigado a todos. Até mais. Até mais, tchau. pessoal.